E foi sancionada a lei que torna o CPF como único documento de identificação geral. Agora, os órgãos públicos não vão poder exigir outros números de identificação, como o PIS, até mesmo o RG, para atendimento e também cadastros. Para entender mais o que muda na prática e como os outros documentos serão usados, vamos conversar agora com o advogado economista Alessandro Azzoni. Alessandro, uma ótima tarde a você. Muito obrigada pela participação aqui no Fest. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os telespectadores da Jovem Pan. Eu quero entender na prática aí como é que vai funcionar essa medida do CPF, quais são as localizações que ele deve ser utilizado também, como que ele deve ser apresentado. Já conta pra gente. A ideia praticamente dessa nova uso do CPF já parte da nova carteira de identidade. A nova carteira de identidade sancionada por decreto lá pelo presidente Bolsonaro, para começar agora até março, já ser expedida a partir de março deste ano, ela já vinha ela não teria um novo número de registro, né? Ela teria já o CPF como número único. Essa questão da unificação do CPF, ela já vem por uma questão de próprio controle nacional, vamos dizer assim. Se você tiver seu RG furtado, no Rio de Janeiro, por exemplo, e você for tirar e você é de São Paulo, você for tirar um novo RG, você pode ter 2 RGs. Em tese, você poderia ter 27 RGs, ou seja, um cada estado. Com essa unificação, o CPF passa a ser a única identificação comum a nível nacional. Isso serve tanto para questões criminais ou para outras informações de a própria questão financeira. Então, a única informação que você vai ter como base nacional é o seu CPF. Então, se você tiver querendo saber uma informação no Acre de uma pessoa do Rio Grande do Sul, o próprio CPF vai ser essa questão da unificação. Por isso que já veio com essa questão da mudança do novo RG. Automaticamente, essa nova mudança do presidente Lula, sancionada quarta-feira, no dia 11, ela vem justamente unificar esses documentos, todos os documentos, quase todos os documentos expedidos no Brasil deverão ter o registro do CPF como número básico, desde a certidão de nascimento, desde do PIS, do PASEP, certidão de nascimento, certidão de óbito. Então toda essa questão vai ficar unificada. Perfeito. E não há nenhum limite, por exemplo, em relação a algum órgão, algo que eu possa fazer aqui no Brasil que não possa ser apresentado, né? Ele pode ser apresentado aí, como você disse, para certidão de nascimento, né? Certidão de casamento também, somente um documento, uma cédula, que vai ser unificada ali na identidade, é isso mesmo? É isso mesmo. Então nós vamos ter esse novo RG que praticamente vai condensar todas as informações. Até foi uma discussão muito grande naquela época, de se constar todas as informações no próprio documento, pois se você tivesse esse documento furtado, praticamente a pessoa que furtou esse documento teria quase todas as suas informações, como título de eleitor, da carteira de habilitação, então ela teria quase todas as suas informações. Mas a ideia é realmente dessa unificação por uma questão até de segurança pública, né? Então que a gente tem muitos delitos. E na prática, esses documentos vão continuar existindo, só que sempre não vai ser gerado um número novo. Então, você não vai ter um número de certidão de nascimento, você não vai ter um número de PIS, por exemplo, novo, você vai ser atrelado toda vez que você for registrar um funcionário a partir de agora, ele vai ser identificado pelo próprio CPF. Isso até funciona como uma questão de identificação positiva para nós. Porque nós olhamos assim, nós temos o título de eleitor, temos habilitação, nós temos tantos documentos que a gente não sabe, quando vai preencher um cadastro, eles acabam pedindo, um cadastro do INSS, um cadastro na própria site do governo.gov.com.br, você precisa lá colocar diversas informações, e aí você acaba unificando simplesmente a questão do cadastro e solicitações com o CPF. Ele pode ser requisitado, os outros documentos? Sim, mas como base somente para você constar que você tem. Algumas questões que ainda pode ficar para ser ajustadas documentos mais tipo os de ordem ou de conselhos regionais, que isso continua praticamente na sua íntegra. O meu, que é da OAB, praticamente tem essa identificação do CPF, não tem do RG, mas tem a identificação do CPF. Todos os órgãos de controle deverão fazer o mesmo modelo, essa unificação. Agora, a questão da habilitação, se ela deve constar no novo documento,
mesmo como novo, mesmo mantendo a questão do CPF como número. Esse documento ainda pode ser exigido por causa da questão de você aprovar a sua capacidade de dirigir. Essa questão da habilitação, acho que ela é bem polêmica, inclusive, porque, por exemplo, nós não podemos utilizar a habilitação para viajar para determinados países, né? Então, como facilitaria, né, também conseguir unificar uma coisa só em relação à habilitação, em relação ao número da identidade do RG, o número do CPF, em uma coisa só para não precisar ficar ali setorizando, né? Às vezes você esquece quantas pessoas, por exemplo, né, doutora, a gente vê que esquecem, por exemplo, estão ali no aeroporto, esqueceram a sua cédula de identidade, o seu RG, aí está só com a CNH, achavam que a CNH poderia ser utilizada para poder ir para determinados países, no caso não pode. Você acha que também pode haver essa praticidade aí nos próximos meses? Sim, sim. O problema da CNH é que ela não tem o dígito do RG. Então, praticamente, você não consegue fazer a consulta. Então, por isso que ele fica como um documento falho. Deve ser, sim, essa unificação, ela deve ajudar muito. Quer ver uma coisa que para nós, no cadastro, é terrível responder, quando você coloca o seu número de RG e você coloca a data de expedição do seu documento. E você, geralmente, esse documento, você não anda com ele. Então, você deixa somente com a habilitação. Então, essas informações todas, acho que tem 12 meses, praticamente, para os estados, municípios, Distrito Federal e o próprio governo federal se adequarem a essa normativa, mas a questão do RG em si unificado, ele deve começar a ser expedido pelos estados a partir agora de março de 2023. Perfeito. Um outro ponto também que eu queria tirar essa dúvida com você em relação ao RG digital, né? Ele já pode ser apresentado também, tem ali o aplicativo, conta mais pra gente. Vai estar ali também disponibilizado, de fato, o número do CPF dentro ali da digitalização, dentro do próprio aplicativo do celular, né? O documento todos os documentos digitais são válidos. Tanto a habilitação como o próprio RG vai ser válido. Vai constar, é como se fosse uma informação oficial, porque bem ou mal você está dentro do registro mesmo geral de identificação e lá ele é válido, tem sua validação. É diferente de você printar a tela e apresentar, mas quando você acessa esse aplicativo, automaticamente ele está ativo e funciona como um documento perfeito de identificação. O único risco é que geralmente esses aplicativos às vezes faz uma conexão com a internet, e dependendo do ponto onde você estiver e você não conseguir acessar esse documento, ele for o único documento de identificação que você tiver, o digital, você pode correr o risco num aeroporto ou até numa questão de uma blitz ou alguma coisa nesse sentido, você não conseguir abrir o aplicativo e ficar sem a apresentação do documento oficial. Então, esse é o único risco que eu vejo na questão de usar somente o digital. Porque, infelizmente, a gente tem esse problema, ou de cobertura, ou até a própria falha das redes de 5G ou 4G que nós temos no Brasil inteiro. O que acontece bastante, não somente na apresentação do RG, enfim, ali pelo celular da CNH também, eu mesmo tenho a minha CNH via digital, realmente tem vezes que não abre, acaba não atualizando aí. Aconteceu também em relação ao comprovante de vacinação nos últimos meses. Eu estive no aeroporto com comprovante de vacinação, inclusive, que não abria no celular por conta ali do 4G, do 5G, do ambiente onde eu estava, do 4G da internet. Um outro ponto também que eu queria saber é relacionado a como que essas pessoas vão conseguir atualizar essa cédula, esse documento. Vai ser via poupa-tempo, vai ser via cartório, pode ser feito pela internet um pré-cadastro, já está sendo disponibilizado aí, essas pessoas já podem ter esse acesso? O novo RG pode ser substituído geralmente pelo poupa-tempo. Agora, essas outras modificações ainda serão regulamentadas, como a atualização da certidão de casamento, nascimento, todos esses documentos que foram praticamente atrelados, tem 12 meses para esses órgãos praticamente se adequarem para como vai se efetivar essa substituição, se vai ser uma simples atualização, ou quando você já vai ser sistêmica, ou ainda eles vão definir como ficará esse processo. Já o RG, o novo RG praticamente, a nova carteira de identidade, ela já começa a ser expedida já pelos poupa-tempos estaduais.
Perfeito, né? Que facilite a vida do brasileiro, porque de fato são muitos documentos, né? Estava até pensando, quando a gente começou essa entrevista, eu olhei aqui a imagem do cartão do CPF e pensei, doutor, cadê aquele cartão do CPF azul que eu não faço ideia onde é que está mais? Eu sei que, enfim, muitas pessoas guardam, a gente ficou só com o número, acabei ficando com a CNH ali, isso aí, ó, esse aí mesmo, o próprio. É difícil, é complicado, o brasileiro, é muita coisa na cabeça do brasileiro, imagina do paulistano que fica 24 horas aqui ligado aqui em São Paulo. E como vai facilitar a vida do brasileiro, a gente tem certeza. A gente conversou aqui com o advogado e economista Alessandro Azzoni. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Muito obrigado, Paulo. Um abraço a todos e uma boa tarde. Um abraço, até mais.